Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Patrick Cannell e Guilherme Sages. É assim que se fala, Guilherme? Tudo bem, boa tarde. Sim, é assim que se fala, perfeito. Que bom. O Patrick, então, ele é administrador, engenheiro civil pela Universidade PUC do Paraná, também fez MBA pela ESAD Business School em 2012, foi consultor do Boston Consulting Group, board member da IntelliPost, da TAC Verde Engenharia e sócio da Performa Investimentos. E o Guilherme Sages, ele tem formação de Estatística e Economia pela Universidade de Paris, um MBA em SEAD, né? E dentro da vida corporativa trabalhou em várias empresas de nível internacional, entre eles na área de M&A na Bayer, na Alemanha, né? E depois com uma participação, né, vindo para o Brasil, em conselho de várias empresas, né? Desde board member da Mind Ventures, da Enalta Inovações, depois tem a Global Invest, Mandae e da Grupo Unicoba recentemente também, né? É um prazer ter vocês aqui, conversar com vocês, e gostaríamos que a primeira conversa é entender um pouco sobre como é que vocês estão vendo esse momento desafiador que a gente está passando aí, em termos de investimentos, né? E conhecer um pouco mais do histórico de vocês. Fiquem à vontade. Perfeito, Sandro. Obrigado, um prazer. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento único, né? Acho que ninguém pensa que essas coisas vão acontecer, né? Um efeito de turbulência bastante grande, aonde vai haver um novo normal, independentemente de como isso vai acontecer. E diversas mudanças, não só na maneira de fazer trabalho, mas na maneira de fazer investimentos. Acho que os investimentos vão se dar através, cada vez mais, de empresas com alto grau de inovação, que atuem na economia real de uma maneira cada vez mais digitalizada também, né, dada as mudanças que vão acontecer daqui para frente. Acho que home office está cada vez se tornando uma verdade absoluta, né? Acho que muitas empresas vão acabar adotando mais essa prática. A gente já vê diversas empresas acabando sendo mais eficientes e eficazes adotando esse tipo de metodologia. E temos que ver como que vai acontecer daqui para frente, né? Como que a gente vai sair, os cidadãos, a sociedade, o governo, o país vai sair e entrar nesse novo normal. Acho que mudanças vão ter, a gente precisa entender quais serão de fato essas mudanças, né, e como que isso daí vai se dar no lado estrutural, né? Assim como depois dos atentados de 9 de setembro, as viagens aéreas mudaram, a gente acredita que muitas coisas vão mudar daqui para frente. E o nosso papel do lado do investidor vai ser cada vez mais buscar ativos resilientes, né, inovadores, numa economia mais digitalizada e nova, vamos dizer assim. Exatamente isso. Eu acho que esse momento, como o Patrick resumiu muito bem, é um momento transformador e, ao mesmo tempo, é um momento de grandes desafios. Então, o que a gente está vendo é que muitas empresas tiveram que tomar decisões drásticas muito rápidas, e geralmente sem ter muita visibilidade sobre como as coisas vão evoluir. Acho que as iniciativas, as decisões, elas são
relativamente simples do ponto de vista conceitual, elas são muito mais difíceis do ponto de vista da execução. Então, do ponto de vista conceitual, é garantir ter caixa para poder aguentar o mais tempo possível, de maneira a estar na melhor situação possível, na menos pior situação possível no momento da retomada. Acho que isso todo mundo tem isso claro em cabeça. O como fazer isso é muito mais desafiador, e a gente está vendo que, dependendo dos setores e dependendo dos executivos que estão na frente dos negócios, tem um universo muito variado de situações, e alguns setores, alguns executivos conseguindo navegar um pouco melhor nesse momento do que outros. Acho que esse é o grande desafio do momento. Acho que, e complementando, acho que teve ao lado de queda muito grande, dessa volatilidade muito grande que aconteceu no mercado, mas também, na nossa visão, vai ter a recuperação, vai se dar de uma forma muito acelerada também. Acho que diversos setores da economia vão se recuperar numa velocidade que, diferentemente de diversas outras crises, vai ser muito rápida também. Então, isso de como fazer e como se preparar para a próxima onda é algo, uma chave de sucesso muito grande nas empresas que a gente vem analisando. A gente fez uma conversa com essa semana com o Polacchini, que foi diretor da Gerdau, e ele falou bastante sobre os aspectos da liderança, né? O Guilherme comentou, né, da questão dos executivos e dos líderes, né, o papel deles nesse momento. E uma questão que foi muito importante, ressaltada pelo Polacchini, não só em momentos de crise, mas em todos os momentos da execução da estratégia da empresa, é a agilidade e a clareza na comunicação, né? Não só dentro da empresa para dentro, né, da liderança para baixo, mas também dos executivos e dos líderes para fora para o mercado, né? Para os investidores, para os clientes, para os parceiros, para fornecedores. Se vocês puderem passar um pouco sobre esse aspecto, né, de como que as empresas se organizam nesse formato, né, de passar a mensagem, e quão rápido elas conseguem reagir por estar com uma mensagem mais clara, né, em relação aos seus stakeholders. Eu acho que sobre esse ponto tem o que a gente está observando é que, dependendo muito do estilo de liderança das pessoas que estão na frente das empresas, esse processo de comunicação, tanto para dentro quanto para fora, ele é mais ou menos bem organizado. Eu acho que a gente tem alguns casos excelentes de uma comunicação muito bem organizada, onde existe uma visão clara de como as coisas podem evoluir e uma identificação rápida dos cenários piores e de como lidar com esses cenários. E, obviamente, depois todo mundo trabalha para que esses cenários mais negativos não se materializem, mas a identificação do que eles podem ser e de como eles têm que ser executados, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Então, com um portfólio de um fundo de 170 milhões de reais que está investido em 8 empresas, e a gente já vendeu 4 das 8 empresas, hoje a gente está com 4 empresas em carteira, está vendo cenários bem distintos. Eu acho que tem situações onde a comunicação é mais para dentro do que para fora, mas em todos os casos está vendo uma liderança onde as pessoas que estão na frente das empresas estão colocando muita energia em comunicar com as equipes para passar essa visão dos possíveis cenários e de como lidar com cada um desses cenários. E eu acho que tem, em muitas empresas, uma dinâmica de gestão de crise com reuniões de análise dos impactos da crise e de atualização dos cenários muito mais regular do que o que se faz normalmente, para poder ter um processo de tomada de decisão mais rápido. Acho que esse é um dos pontos chaves também.
comunicar e ter as ferramentas para tomar decisão mais rapidamente do que normalmente. A Performa vocês levantaram um fundo com alguns milhões de investimentos, né? Então, gostaria que vocês contassem um pouco para nós como é que foi esse caminho de captar investimentos para montar um fundo, estruturar um fundo, e quais são os principais problemas hoje que são encontrados, né, pelas empresas ou pelos empresários no sentido de receber investimento de um venture capital, de que forma isso acontece? O processo de captação do fundo, ele começou em 2011, a gente estruturou esse fundo respondendo a uma chamada de capital do BNDES, que tinha como objetivo selecionar gestor para um fundo de inovação em meio ambiente. Tá? E a gente mandou uma proposta, no meio de, se a minha memória não falha, tinha mais de 25 candidatos, e a gente teve a felicidade, os pontos da nossa proposta atendiam muito bem o edital elaborado pelo BNDES, e isso nos permitiu ser selecionado, captar recursos com outros investidores, usando esse compromisso que o BNDES tinha de já investir no fundo, e colocar o produto em pé e começar a fazer investimentos. Tá? Então, a gênese desse fundo foi uma gênese de edital organizado pelo BNDES, coisa que continua acontecendo hoje. O formato dos editais mudaram ao longo dos últimos 8 anos, tanto o BNDES quanto os gestores aprenderam muito. O mercado de venture capital era na sua infância em 2011, quando a gente respondeu. Hoje o mercado amadureceu muito. Mas, de maneira geral, o processo de seleção continua inalterado, eu diria. E a gente hoje está vendo que os desafios de colocar esses recursos nas empresas, eles estão fora o processo do coronavírus, eles estão em criar uma governança virtuosa e em criar um processo de trabalho que funciona bem dos dois lados, entre o gestor e a empresa investida. E a gente é bastante hands-on na nossa abordagem do processo de acompanhamento das empresas. O Patrick vai falar mais sobre isso. E eu acho que conseguir criar uma agenda de trabalho clara, objetivos claros entre o investidor e a família, o empresário que está na frente da empresa, é o ponto mais importante para garantir o sucesso do investimento. Acho que tem um lado da segunda pergunta que você fez dos problemas encontrados, mas também complementando a primeira pergunta do Gui, acho que a gente teve a felicidade, né, principalmente o Gui teve a felicidade de levar esse edital no BNDES, que trouxe um capital muito importante que ajudou a captar depois com family offices. Mas a gente está vendo cada vez mais uma institucionalização, né, desse processo, né, e nós estamos nos institucionalizando mais e indo atrás de capital de family offices, de investidores tanto nacionais quanto internacionais. E aí, indo para a tua segunda pergunta, dos problemas encontrados pelos clientes, né, os nossos clientes são os empreendedores, né, eu acho que existem alguns. Acho que o mundo passou, na minha visão, um ciclo muito virtuoso e longo, né, onde o capital começou a ficar muito barato. E a gente tem uma política de investimento que a gente não investe puramente em empresas digitais, né, e nem puramente em empresas estressadas, né, mas a gente investe em empresas que têm uma combinação de negócios na economia real com graus elevados de inovação, né, podendo as empresas ser puramente digitais. Mas um ponto muito importante que a gente faz na nossa análise é quem é o time por trás, onde é o modelo de negócio dessa empresa, onde ela está atuando, o poder de crescimento dela, mas os unit economics das empresas.
Eu acho que esse é um problema muito sério que a indústria de venture capital trouxe ao longo do tempo, e talvez nessa pandemia, né, a gente está vendo algumas dessas grandes empresas sofrendo um pouco mais, porque no final do dia, o investidor, né, em períodos de volatilidade, ele busca liquidez, e essa liquidez ela se dá, né, através do mercado de capitais ou venda de outros ativos. E esse lado do unit economics sólido da empresa, que gera caixa, gera pagamento de dividendos e tudo mais, se torna muito importante. Então, acho que esse é até um dos problemas da nossa indústria, né? A gente viu, para cada investimento que a gente faz, a gente analisa mais de 100, né? E muitos desses casos são empresas, são PowerPoint, são empresas que quando você olha, você fala, bom, a empresa tem que estar faturando algumas unidades, senão dezenas de bilhões de reais para começar a gerar margem operacional, né? E como que isso vai ser financiado, como que isso vai se dar, né? E acho que em alguns mercados isso é mais fácil de fazer, né? Mercados mais desenvolvidos, e outros mercados é mais desafiador, dado o mercado brasileiro, onde a gente tem fatores exógenos que interferem, né, de maneira muito rápida no andamento e no direcionamento das empresas. Então, acho que esse é um dos problemas que a gente vê. E também do outro lado, né? O mercado brasileiro é um mercado que muitas das empresas, quando a gente vai para as empresas mais de middle market, são empresas de família, né? E como o Guilherme falou antes, todo o processo de governança, quando você vai fazer com uma empresa de família, é muito complexo, né? É difícil você mudar o status quo daquele negócio. Então, muito das oportunidades que também apareceram para a gente foram, que a gente olhou e recusou, foram oportunidades que já estavam estressadas, que você via que não era um capital somente e uma gestão interina que ia fazer. De fato, você precisava comprar a empresa e remodelar todo o negócio, num negócio de família onde esses profissionais, essa família não está preparada ainda para receber esse tipo de investimento. Interessante, Patrick. A gente vê, então, uma análise, não é somente o negócio ser bom, né, mas o grupo proprietário, né, os sócios que comandam o negócio, que detêm o controle da operação, eles têm que aceitar um caminho de mudança constante ao longo da jornada do investimento, né? Porque não adianta só receber o recurso e não conseguir trocar. Então a gente começa a ler notícias aí, de certa forma, Uber vê sinais encorajadores na reabertura dos mercados. E a empresa apresenta um prejuízo de 2,9 bilhões de dólares. O mercado responde com 8% de subida no valor da ação, né? Alguma coisa está errada nesse negócio aqui, né? Porque, em termos de investimento, a gente sempre... O normal, né, é a gente ouvir bons investimentos dão resultado, né? E não bons investimentos dão prejuízo. Alguma coisa a gente perdeu nesse meio do caminho aí, né? Porque o padrão é buscar negócios sólidos que tenham uma resiliência. O que vocês... como é que vocês lêem essa notícia aí? A minha leitura é o modelo de negócio das empresas. Eu acho que o Uber, ele deixa de ser uma empresa apenas de mobilidade, ele passa a ser o que algumas pessoas, né, o mercado começa a chamar cada vez mais de super app. Então ele acaba sendo, no final eu vejo ele sendo muito mais, por um lado, um app que traz mobilidade, mas vai trazer vários outros benefícios, wallet, etc., né, como o Rappi já faz, por exemplo. Então eu tendo a analisar com essa ótica quando eu leio uma notícia dessa, né? E aí eu volto, né? É um business que, na minha visão, é difícil de você fazer uma mensuração de fluxo de capital, de fluxo de caixa descontado, valuation, por aí vai, porque eu acho que são tantos pontos que tangenciam um negócio avaliado em dezenas de bilhões de dólares já, onde você tem várias premissas e moving parts que trazem upside valuation ou downside valuation para o investidor. E eu acho que tem um lado também que é um lado... Né, o mercado, acho que é o agente mais inteligente ou não,
né, da avaliação de empresas. Eu acho que, né, o mercado ele tenta se antecipar a movimentos. Então, quando você vê a ação subindo e no meio da pandemia, no pico e lockdown sendo decretado para todo lado, obviamente o mercado está lendo alguma informação que vai se dar daqui 3, 4, 5, 6 meses já. Uma antecipação de resultados, né? A ideia é essa. De resultado, de negócios, de como a nova dinâmica mundial vai se dar e como o Uber vai surfar essa onda dentro desse novo paradigma. Legal. Não sei, eu acho que é uma pergunta, essa é a minha leitura muito mais pessoal, acho que o Gui pode ter uma leitura completamente oposta, talvez. Eu concordo totalmente com tua visão sobre a precificação, o porquê o preço da ação da Uber aumentou. Eu acho que é importante manter em cabeça que essas variações na bolsa nos últimos 30, 60 dias, elas têm um grau de volatilidade extremamente importante. Então, antes de subir 8%, a ação deve ter levado a uma queda bastante importante. E eu acho que esse grau de volatilidade ele faz com que, quando a gente entra nas transações que são nosso universo, que são transações de middle market, elas tendem a não acontecer. Então, eu diria que, embora os ativos na bolsa podem ter um valor objetivo, mas esse valor objetivo é extremamente volátil, os ativos não listados em bolsas tendem a simplesmente não ter um valor determinado nesse momento por falta de visão sobre as premissas que sustentam qualquer negócio. Então, acho que é importante manter essa visão entre o que acontece na bolsa e o que acontece nos negócios fora da bolsa. Esse relacionamento entre a visão dos investidores e a visão do negócio, né, de quem seria, por exemplo, um sócio do negócio de médio prazo, de longo prazo, acho que é importante e é uma questão que chega para os nossos clientes, que é assim, quais são, né, essas alternativas possíveis de uma forma geral para os empresários conseguirem evoluir no sentido de ter um negócio mais maduro, estarem mais maduros para esse relacionamento com investidores, né, e para ter um desempenho mais positivo, fazer a empresa crescer e alçar novos voos nessa jornada, né, saindo desse movimento, como o Patrick falou, de ter uma estrutura familiar e precisar se tornar uma empresa, né, sair desse negócio familiar e se tornar um negócio que receba investimento, que receba investidores, que consiga ter uma estrutura de governança diferenciada. Então, quais as alternativas que vocês enxergam para esses empresários e que acabam entrando como variáveis no processo de tomada de decisão de investimento? Bom, acho que na minha visão, o primeiro é você estar aberto a profissionalizar o teu negócio e ter o que a gente chama de thinking partners no teu processo do dia a dia e na tomada de decisão. Então, você estar aberto não só a trazer um capital novo, mas sócios que vão pensar e vão discutir e vão confrontar, sugerir novos modelos ou mudanças no modelo de negócio. Acho que isso é um. 2 é propriamente o lado da profissionalização, né? Você trazer mais sistema, mais transparência para o teu negócio, né? Acho que de uma maneira geral os empresários, né? Acho que a gente acaba caindo muito no setor do middle market, que é um setor que tem mais, acho que é mais atingido por essa pergunta. Eu acho que eles têm um lado muito proprietário em cima dos negócios, né? E você ter uma mentalidade aberta onde o cara que vai trazer o capital, ele vai querer ter um gerenciamento sobre esse capital, sobre o modelo de negócios e sobre para onde a empresa vai crescer, é muito importante. E ele entender o que isso significa para o investidor, né? Significa como que você vai trazer retorno para ele. Então, não é só aquele dinheiro que vai
alongar a tua dívida, né? É como que você vai crescer a tua receita, como que você vai melhorar tuas margens, né, tuas operações, como que você vai ficar um processo mais eficiente, como que você vai digitalizar ou mudar a estrutura e todo o go-to-market da empresa, deixar a empresa mais lean, ter acesso ao mercado de capitais, né? Esse é um setor que tem muito pouco acesso ao mercado de capitais. Então, uma das teses que a gente tem nos investimentos é trazer a Faria Lima para os investimentos de uma maneira ou outra, né? Porque as grandes empresas e empresas de grandes fundos de private equity, os bancos estão lá para resolver esse problema. Agora, como que a gente consegue trazer mais acesso no mercado de capitais para esse público em específico, né? E por fim a transparência, né? Quando você olha tudo que aconteceu em casos, né, desde Enron para frente, você vê que quanto mais governança, quanto mais transparência, melhor o múltiplo dessas empresas, né? Então ele tem que entender também que governança gera múltiplo, que gera valor para o investidor. Ambas as partes, né? Todos os envolvidos acabam gerando mais resultados, né? Eu queria ouvir de vocês um pouco agora alguns cases, né, de empresas que foram investidas por vocês, ou até mesmo empresas-chave, né, que vocês consideram que tiveram alguns resultados interessantes aí ao longo do relacionamento dessas empresas com vocês, né? E como que foi a evolução desses negócios, né? Se vocês não quiserem contar o nome da empresa, até não seria necessário, mas se quiserem divulgar também, à vontade. Mas a ideia é contar alguns cases, né? Patrick, você esteve lá na liderança de algumas operações no início desse ano com empresas do nosso portfólio. Acho que pode ser interessante você contar a gênese dessas operações, dos investimentos e como isso nos levou depois a ter esse processo completo de investimento até a venda. Tá. Eu acho que vai um pouco na tese de investimento, o que a gente busca quando a gente analisa investir numa determinada empresa. Acho que o primeiro é a resiliência do negócio, né? É um business que ele não necessariamente que ele seja antifrágil ou contracíclico, mas qual o grau de resiliência desse negócio num cenário bastante estressado, né? Acho que segundo, e a gente vê principalmente hoje, né, você consegue enxergar isso de uma maneira muito clara, no final do dia, o negócio de investimento é um negócio de pessoas, não é colocar capital para investir na empresa A ou na empresa B. Acho que você investe num negócio que é gerido por pessoas que tem que ser capazes de executar. Eu acho que uma terceira característica, né, e que tem um unit econômico sólido. E acho que, por fim, né, se fosse resumir em 3, resiliência, pessoas, unit econômicos, 4, né, perdão, é o grau de inovação que essa oportunidade vai trazer. A gente sempre analisou a inovação como algo que traz disrupção ao mercado e, em função disso, você consegue alavancar, melhorar a market share e tomar a liderança de alguns processos. Então, você está, acho que, alguns exemplos aqui, 2 especificamente que eu tive na frente. A gente investiu numa empresa chamada Tec Verde, que é uma empresa de construção sustentável no modelo wood frame, que é pouco conhecido no Brasil, mas muito conhecido fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, por aí vai. E numa empresa chamada IntelliPost, né, que é uma empresa de software as a service para logística, né, onde a gente fazia toda a orquestração de distribuição do processo logístico para e-commerce e para marketplaces no momento que o comprador que clicava lá em calcular frete, né? No primeiro caso da Tec Verde, o que era muito importante, né? O processo de construção é um processo muito longo e com muito desperdício, né? Você tem algumas frentes que, na nossa visão, eram os 3 principais drivers que impactavam as grandes construtoras e incorporadoras. Um é o teu custo de capital, né? Para você desenvolver um projeto grande, demora muito, você tem que tomar esse financiamento que acaba sendo um fator muito chave no teu custo de capital, porque geralmente você
financia o teu projeto, mas você não ganha o delta entre o preço que você financiou e o preço que você vende no final pela Caixa Econômica Federal. Então, você deixa spread na mesma. 2, você tem um índice de desperdício muito alto, né? As obras são feitas, né, in situ e tá expostas a diversas intempéries e roubos. E 3 é o grau de tecnologia ou inovação que existe nesse mercado. Então, o mercado de alta mão de obra, né? E a TecVerde, ela vinha com um modelo que ela atuava diretamente nessas 3 frentes. Um modelo de construção fabril, né, onde eu construía, né, basicamente, agrupando as peças diretamente no campo, e com isso reduzindo drasticamente o volume, né, o tempo de execução de uma obra. Então, acho que não vem ao caso a gente falar dos projetos que a gente executou, né, durante o nosso período de investimento, até porque a gente tinha outros fundos, mas acho que um caso muito notório que eles fizeram foi o hospital de Embu-Mirim, na parceria com a Ambev e com a Gerdau. Foi o hospital para essa pandemia que foi feita da maneira mais rápida no Brasil. Então, você pensa como que um hospital com uma dezena grande de leitos conseguiu ficar pronto aí basicamente em um mês, né? Basicamente, esse era o tipo de investimento, de solução que a gente vinha trazendo e buscando para isso. E aí a gente fez vários trabalhos, né? Não só através do nosso conselho, mas a gente tinha diversos comitês internos da companhia de como ir para o mercado, como digitalizar mais o processo. Inclusive, a gente teve junto com CEO de grandes incorporadoras, inclusive listadas, onde eles falaram, a gente gostou tanto do modelo de digitalização e de ida a mercado, de go-to-market de vocês, que a gente fez um modelo muito parecido, né, vamos dizer assim, de virtualização de todo o processo, não só de venda, mas também de você colocar aqueles óculos de realidade virtual e poder, através do óculos, fazer um passeio por onde seria o teu apartamento, né, para um setor que ninguém pensa fazer isso, que é Minha Casa Minha Vida. Né, e com isso a gente conseguiu trazer 2 investidores internacionais para, no começo desse ano, a gente vender essa operação. Então, foi um investimento, e com um time lá dentro que todo mundo, né, os principais executivos e sócios fundadores ficaram nesse negócio para continuar a fazer esse negócio crescer. Né, não só no Brasil, mas na estrutura América Latina, né, principalmente América do Sul. E acho que o segundo investimento foi, né, que eu posso citar também alguma coisa parecida, né? Quando você pensa no supermercado, que você tem aquela compra impulsiva, na internet também tem. Então, 15% do volume de venda, né, no Brasil ainda ele é perdido quando você clica em calcular frete, aquele negócio demora uma fração de segundo a mais. Então a empresa ela tinha uma solução para atender de maneira mais rápida a isso. Com isso ela conseguiu atingir vários marketplaces e e-commerces principais do Brasil. E ali a gente tinha um roadmap muito grande de produtos, né, onde a gente ia executando. E junto com os outros acionistas também, a gente, né, conseguiu cada vez mais ir não só da entrega pro fornecedor logístico, para a transportadora, mas, né, crescer mais e mais os produtos, para você trazer mais transparência, né, do tracking total disso, do processo, desde o first mile até o last mile, né, que é um problema muito grande no Brasil. Né? No Brasil, se você parar para pensar, né, 5, 6 anos atrás, você comprava um negócio, você não sabia quando que esse negócio ia chegar na tua casa, porque você não tinha o tracking do Correios. E a Intelipost veio com isso, e vários né, você compra um negócio hoje na Pet Love, na Americanos, na B2W, né, quando você clica lá, você sabe exatamente onde o teu produto está, e tem uma tecnologia muito boa por trás que foi desenvolvida por eles, entre vários outros produtos. E num setor que é muito complexo no Brasil, né? Setor controlado pelo Correios, onde você tem um escoamento majoritariamente rodoviário, né, e com malhas muito pobres, né, com um setor com a infraestrutura muito ruim. Então, a tecnologia nesse setor ela trouxe muito upside para os investimentos, e a gente vê que vai continuar sendo um setor muito importante e quente, né, para o setor de venture capital no Brasil, em função disso. Né, quanto mais você conseguir deixar essa economia compartilhada, mas você está próximo do first mile, do last mile, logisticamente, e trazendo essa tecnologia digital para cima disso, né, mais você vai conseguir agregar valor para os teus usuários e BI. Né? Então,
existe um grande volume de informação que está trafegando ali por trás, que você consegue fazer upsell, cross-sell e tudo mais para os grandes marketplaces nacionais. Legal, obrigado, Patrick. Agora para vocês dois, né? Que tipo de informação vocês usam para ficar atento? O que é preciso ficar atento nesse momento em que tem um grau de incerteza muito grande, né? Ao mesmo tempo, taxa de juros reduzindo, inflação reduzindo e, de certa forma, investidores na busca por oportunidades de negócio, bastante aquecidos na busca por oportunidades de negócio. Então, a ideia é o que é preciso ficar atento nesse momento. E uma outra pergunta complementar, que tipo de fontes vocês usam para se manter atualizado, para buscar informações? Bom, eu acho que o processo de se manter atualizado, ele hoje está no centro da atividade de qualquer profissional. Então, não acho que a gente tenha uma receita do bolo muito diferente da maior parte das pessoas, mas eu acho que tem provavelmente várias categorias de fonte de informação. Tem a fonte de informação, eu diria, cotidiana da imprensa, e, obviamente, como fonte de informação de imprensa econômica, tanto nacional quanto internacional, que acho que são conhecidas de todo mundo, tanto o FT na Europa, Wall Street Journal, Valor, enfim. Acho que isso são um pouco as fontes que permitem ter uma informação de qualidade sobre o mundo empresarial e as tendências. Além disso, eu acho que tem uma questão de uma segunda categoria, que é manter uma fonte de informação sobre os setores de atuação. Então, para alguém que está olhando muito o setor de startup, existem algumas fontes de informação internacionais muito conhecidas, tipo o CB Insight, que hoje é uma referência. Existem algumas fontes de informação que estão nascendo no Brasil, como o Distrito, por exemplo, que está se tornando, pouco a pouco, uma referência na cobertura desse ecossistema de startup. Eu acho que, se a gente olha mais para empresas de tamanho middle do que startup, aí, na minha opinião, começa a ser uma dinâmica onde cada setor tem a sua, eu diria, o seu jornal, a sua fonte de informação específica, e dependendo dos investimentos que são realizados, é mais ou menos relevante acompanhar essas fontes de informação. Então, eu acho que o acompanhamento das tendências em setores específicos faz com que a gente acaba consultando fontes de informação. Por exemplo, a gente tem no seu portfólio uma empresa que é fornecedora de solução de tecnologia para o mercado de papel celulose, uma outra que é fornecedora de solução para o mercado de cana-de-açúcar, tem fonte de informação como a revista Papel, Nova Cana, enfim, que não são fontes óbvias, mas que acabam sendo extremamente úteis nesse ambiente, quando você está inserido num universo muito específico de acompanhamento da tendência de um setor. Não sei, Patrick, se você tem alguns insights adicionais sobre isso. Acho que é isso. Acho que tem uma infinidade de originadores de informação, né, tanto setoriais quanto de modelo de negócios, né? Então, para modelo de software as a service, a gente olha muito SaaS TR, por exemplo, né? Mas ele é agnóstico, mas ele serve para aquele tipo de business model, né? Então, a gente acaba utilizando uma matriz de informação setorial, business model, né,
às vezes muito específica para se manter atualizado. Eu acho que, mais do que isso, eu acho que o ponto nevrálgico aqui, o starting point, né, do nosso lado, é sempre qual a tese de investimento e onde que a gente quer alocar o capital, né, naquele momento ou, né, nos próximos anos como tese de fundo. Então, eu acho que informação é um ponto muito importante onde você vai fazer isso, mas para fazer uma abordagem tanto top-down como bottom-up, para você ter uma tese muito sólida e robusta para aquela tomada de decisão. Eu acho que mais importante do que isso é o dado, né? A gente tem que ser muito fact-driven e data-oriented, né, nas decisões que a gente faz. Então, às vezes, não necessariamente a informação da melhor empresa ou a informação da melhor revista ou do melhor canal ou a maior empresa que você vê naquele setor é onde você quer alocar teu capital, né? Porque existem outras fontes ou outros dados que vão te provar uma coisa, ou te direcionar, te dar um storytelling um pouco mais compelling para onde você quer investir ou onde você quer chegar no teu endgame. Bom, acho que aqui a gente já está caminhando para o final. Queria pedir para vocês se vocês querem deixar alguma dica para empresários que estão pensando em buscar investidor, em buscar uma captação de recursos, tanto agora nesse momento, é um momento um pouco mais difícil, mas também para frente, né, quando esse cenário se reverter, e como o Patrick falou, a reversão deve vir rápido, o que vocês dariam de dicas para esses empresários? Eu acho que procurar o investidor, obviamente, não tem uma receita do bolo, mas eu acho que tem alguns pilares que têm que ser trabalhados. Tá? É paciência. O processo geralmente é lento, especialmente para investimento societário, que requer toda uma conversa sobre a governança. Eu acho que paciência é imprescindível. O segundo é pensar na previsibilidade. Eu acho que, dependendo do tipo de empresa, você vai ter uma empresa startup, ela procura crescer entre 100% e 200% ao ano. Uma empresa industrial procura crescer 15% a 20% ao ano. Cada uma existe investidor para cada tipo de empresa. Não é que você tem que absolutamente atingir tal tipo de resultado para poder ter acesso a fundos de investimento. Então, existem investidores para os dois tipos. Agora, a startup que vende que ela vai crescer 100% ao ano e cresce 15% ao ano, não vai captar. Ou vai captar de maneira extremamente difícil. A empresa industrial que não consegue evoluir de uma maneira razoavelmente previsível, obviamente, quando a gente está falando de previsibilidade, a gente está deixando de lado o contexto específico do coronavírus, eu acho que também ela consegue trazer investidor. E essa previsibilidade, um dos fatores que está associado a isso é governança e transparência. O Patrick falou muito de profissionalização, estratégia de go-to-market, optimização dos processos internos, tudo isso está voltado a trazer essa previsibilidade que faz com que o processo de comunicação com o investidor ele se torna cada vez mais eficiente. É muito pouco comum que um investidor tome uma decisão de investimento em uma, duas reuniões. Geralmente, e até no mundo das startups, quando se trata de cheques mais importantes, geralmente são processos que demoram 1, 2 anos. O investidor acompanha a empresa durante 1, 2 anos antes de tomar a decisão de assinar um cheque maior. Acho que os únicos investimentos que são realizados de maneira mais intuitiva são realmente os investimentos de seed capital, que são montantes muito menores
e uma abordagem mais estatística. Então, eu acho que ganhar previsibilidade sobre a evolução do modelo de negócio é o ponto-chave para conseguir construir uma relação sólida de confiança com o investidor, que vai trazer os investidores para dentro da empresa e que vai colocar a empresa numa posição com poder de barganha favorável do lado dela. Acho que, só complementando essa questão, principalmente paciência e previsibilidade, acho que tem um ponto também que o cenário atual vai trazer bastante, né, para o mercado, que é abertura à criatividade. Eu acho que as estruturas de investimento, dados cenários mais incertos, ou vão ser mais rígidas, mas podem ser mais criativas também. Então, acho que os empreendedores e empresários, acho que tem que ter pensar também um pouco fora da caixa em como receber diferentes tipos de estruturas de investimento, seja ela equity, seja dívida, seja mezanino, kicker, etc., por aí vai. Eu acho que o lado paciência também é um lado importante, porque acho que não é só o período que demora e todo o processo de diligência, mas é você também entender, para o investidor, a gente sempre está analisando quem que é a empresa, o empresário correto. Às vezes tem mais do que um, e tem um que vai conseguir ter um investimento. Por quê? Porque tem que ser mais fit com o tipo de cultura que você tem. Para o lado do empreendedor também é muito importante esse contraponto, né? Quem é o investidor que você quer e por quê? Tem que fazer um fit, né, de certa forma, da empresa, dos empresários que estão lá, e também do perfil do investidor, né, de qual é o caminho que esse investidor quer. Os negócios que funcionam bem, que dão certo, é porque existe uma química de trabalho capaz de gerar resultado no médio e longo prazo. Aí, né? Exato. Os investidores têm uma cultura que tem que ser compatível com a cultura dos empresários, empreendedores. Muito bom. Pessoal, eu agradeço ao Patrick, ao Guillaume, a participação mais uma vez. Obrigado por aceitar o nosso convite. A conversa foi super boa e convido todos, né, que estão nos acompanhando aí nas nossas redes sociais, que a gente em breve divulga os caminhos aí, e ficamos à disposição. Deixo aberto o convite para vocês também participar em outros eventos nossos, para a gente poder trocar ideias sobre investimentos. Pessoal, muito obrigado, viu? Claro, obrigado a vocês. Muito obrigado pelo convite. O nosso canal também fica aberto aí para os ouvintes e empresários que escutarem isso daí. Qualquer dúvida, performainvestimentos.com, né? Seja para conversar, seja para analisar potencial de investimento, estamos abertos a isso. Muito obrigado pelo convite, um abraço Obrigado. E se mantenham seguros. De longo prazo aí, né? É isso aí. Exato, fiquem em casa. Obrigado. Grande abraço, pessoal. Um abraço, até a próxima. Obrigado por compartilhar. Tchau, tchau. Termina aqui esta edição de Prosper Talks, oferecido a você pela Prosper Capital. Apresentação: Sandro Schleder e William Miller. Produção: Mr. Maia, música e conteúdo sonoro.